Fala, fala minha tropinha, seja bem-vindo mais vez no canal. Seus 3 likes, canal compartilhando aí. Vamos para mais um vídeo do que? Só para animes. Ele se formou no ensino médio e acabou sendo pulsado para o inferno, parte... Calma coração. Parte 4, resumo mangá. Então texto like, opa, like são. Aumenta a qualidade do vídeo. Tem 1, 2, 3. Se tá vendo isso no Stories, se inscreve aí, compartilha e bora. Vendo o corpo de seu amigo gangster morto, o cara chorando pediu para o líder poupar a sua vida. Então o líder disse que estava tudo bem e que eles só precisavam pegar o dinheiro que deveriam receber. O líder disse para o cara que mesmo ele sendo roubado, ele ainda deveria ter algum dinheiro escondido. Mas o cara disse que ele era apenas um funcionário e que realmente não sabia. E então ele implorou para o líder acreditar nele. E falando que acreditava nele, o líder explodiu sua cabeça. E aí? Ele pegou a ficha do Prota e deu a outra pessoa, mandando lidar com ele sem deixar rastros. Daisung foi até a associação de caçadores, e seu amigo lhe deu as instruções de como ele deveria agir e com quem ele deveria falar, e era para ele se lembrar de não falar casualmente. E como ele tinha que ir trabalhar, era para o Prota lhe enviar uma mensagem quando o resultado saísse. Entrando, o Prota se deparava com várias pessoas que foram para a avaliação também, e achou que parecia um pouco complicado. Do lado de fora do laboratório, ele estava esperando a sua vez junto com mais pessoas, e então sua mãe enviou uma mensagem, mas ele achou melhor não contar nada para ela. Logo o número dele foi chamado, e ao entrar ele viu que estava tendo uma confusão. Um senhor gritava com o funcionário dizendo que ele tinha sido despertado, mas o funcionário falou que o medidor deu negativo. E com raiva o senhor gritava falando que esse medidor estava quebrado. As pessoas do lado de fora estavam com raiva do senhor por ele estar empatando eles de fazerem o teste. Foi quando o senhor falou que ele realmente tinha despertado, pois seu cabelo caiu em um piscar de olhos. Mas o cara continuava a dizer que ele não tinha despertado. E em volta todos davam risada, mas o Prota não estava gostando disso, porque o senhor estava bloqueando bem na sua vez, e com raiva o Prota foi até ele, e liberando sua aura ele perguntou se o senhor não estava vendo o que tinha. Gente esperando, o senhor ficou com medo e foi falar do medidor quebrado, e então o Prota perguntou se o medidor estava realmente quebrado, e o funcionário respondeu que iria verificar já que ele também é um despertado. E tocando no medidor a cor ficou verde, que significa que ele é de rank C. Provando que o medidor não estava quebrado e o senhor não podia falar mais nada, então uma funcionária mandou ele sair em silêncio, porque havia muitas pessoas esperando na fila. Mandando o Prota entrar, ela foi falar com seu superior perguntando se a avaliação do Prota seria bem alta, e ele mandou ela parar de ficar pensando nisso e voltar ao trabalho, mas em pensamentos ela dizia que sentiu a intimidação dele. E se ele for um despertado, seu rank deve ser pelo menos um rank B, ou superior. O gerente da associação recebeu uma ligação dizendo que ele precisava ir até a sala 3 do sexto andar. Indo até a sala ele se perguntava se um rank S apareceu, mas dizia que isso era impossível, mas que ainda deveria ser algo grande, já que os despertados costumam lutar para manter seus ranks. Chegando ele viu que as pessoas estavam todas olhando para dentro da sala surpreendidos, e ao entrar o gerente viu que o medidor estava quebrado. Logo um funcionário foi falar com o gerente e disse que o Prota apenas tocou na bola de cristal, e então mostrou momentos antes, quando o Prota tocou na bola. Quando o Prota viu que as cores estavam todas se misturando, ele perguntou se isso estava certo, e o cara disse que sim, e que as... Maneiro. Arco-íris. Eu li um mangá, então eu sei o que tá acontecendo. Que você não sabe, deixa o like, se no canal, comenta aí que você quer ler. Ler, que é muito top. Obrigado só para anime por estar se o nosso mangazinho pra nós. vezes acontecia isso, e de repente a bola começou a rachar e um grande som foi ouvido, e as pessoas do lado de fora ficaram assustadas. E dentro da sala todos os funcionários estavam espantados, porque o Prota tinha quebrado todas as bolas de cristal do medidor. Então ouvindo isso o gerente perguntou se o medidor estava com defeito, e o cara lhe perguntou se então as 3 bolas estavam.
Então o gerente percebeu que não tinha como todas elas estarem com defeitos. Ouvindo eles, o Prota se perguntou se eles iriam pedir para ele pagar. Então ele perguntou o que ele tinha que fazer agora, e se deveria esperar o resultado sair. E pensando, o gerente disse que só um medidor de ouro funcionaria com ele. E falando com o Prota, ele disse que essa é a primeira vez deles vendo algo assim, e eles terão que tomar uma decisão mais aproximada, e que usarão o método que os juízes usam para determinar uma nota final, por meio dos resultados dos testes licenciados. E aí o Prota queria saber se esses testes eram mesmo confiáveis, e o gerente falou que a classificação é determinada com base em padrões claros, e ele pode ficar tranquilo quanto a isso. E então o Prota saiu. A funcionária perguntou ao gerente se a bola de cristal é um instrumento de medição que responde à energia sobrenatural mesclada no corpo do despertado, e o gerente respondeu que sim, e perguntou o que tem isso. E então ela falou que talvez a energia sobrenatural que o Daesung possui ultrapasse o limite de aceitação da bola. E achando uma piada, o gerente perguntou que então ela acha que o Prota pode estar em uma classe SSS. E ela achou ser possível, mas o gerente falou que isso nem ao menos faz sentido. E mesmo que o mundo de hoje em dia pareça uma fantasia, ele não é um deus que pode chegar na classe SSS. Caminhando pela rua, o Prota falava pelo celular com o seu amigo, e contou que o medidor quebrou, mas o Shanho achou engraçado pois isso é algo que não pode ser quebrado. E desligando o celular, o Prota sentiu uma presença, então ele parou e olhou diretamente para o local pressentido. E então mostrou uma atiradora apontando uma arma para sua cabeça. Vendo o Prota, a atiradora falou que ele não parecia nem um pouco forte, mas se ele não fosse ele não teria despertado. Quando foi atirar, ela ficou completamente assustada por ele estar olhando diretamente para ela, e achou isso impossível, pois ela nunca foi descoberta pelos caçadores antes. Olhando novamente, ela ouviu ele dizer para ela acertar bem na sua cabeça, e era para ela mirar bem onde ele estava apontando. Assustada, ela se perguntou quem era ele, e quando ele a descobriu, e como ela podia ouvir ele falando lá da rua. Ouvindo ele mandando ela atirar, ela atirou, e pensou que tinha pego nele, mas quando ela olhou, ela viu que ele estava parado no mesmo lugar, e o tiro tinha explodido em volta dele. Ela ficou em pânico quando viu o Proteleso, falando que essa não era uma bala comum. Com medo e tremendo, ela pensou em ir embora, mas quando correu, ela foi atingida na perna pela adaga do Prota. E então o Prota chegou perguntando para onde ela queria correr, e se era para salvar sua vida. E aí ela pegou uma arma e apontando para ele, ela perguntou como ele estava vivo mesmo levando um tiro com uma bala de Auror. E então ela perguntou de onde ele saiu. E aí ele disse que era Daesung, e que ele veio diretamente do inferno. Mas então ela começou a descarregar todas as suas balas nele. E mesmo levando todas as balas diretamente, ele saiu ileso, e desapareceu no meio da fumaça. E ao não vê-lo, ela perguntou se ele tinha morrido. E aí ele apareceu atrás dela perguntando quem morreu, e deixando ela assustada. E logo ele a lançou contra a parede e usou sua habilidade da sombra. E ao ver aquela coisa horripilante, ela não aguentou e desmaiou. E depois, olhando nas coisas dela, ele viu que ela tinha fotos dele e da sua família. Com raiva, ele acordou ela, que começou a gritar quando viu a sombra novamente. E apontando uma bala em direção a ela, ele a perguntou quem a mandou, mas pensando, ela dizia que não podia dizer nada sobre o clã do demônio carmesim. Então ela falou que foi o Kim Sung-gyun, já que ele foi dado como desconhecido, e pensou que o Prota não o conhecia. Ela disse que ele é o cheio de músculos que destruiu uma empresa privada de empréstimos, e que lhe disseram que o Prota roubou o chefe dele. Quando ele disse que eram os 500 milhões, ela achou que essa era a chance dela de sair viva dali, e falou que se ele a soltasse, ela poderia dizer onde ele estava. Coisa linda, mangá lindo, narração linda, coisa bonita, minha tropa. Só se vê aqui um só para animes e no meu canalzinho, vídeo de mangá, tá ligado? Então, bora! Like, se inscreve e ativa o sininho. E tá vendo no story também, coisa boa. Mas o Prota jogou a bala nela, que atravessou o seu ombro, e gritando ela perguntou por que ele fez isso, e ele falou que era muito suspeito que uma assassina contasse tudo tão facilmente.
E aí ele disse que se ela fizesse uma gracinha ele a mataria. E então ele perguntou novamente quem a mandou. Mas ela pensou que mesmo que ela saísse dali, o psicopata do clã do demônio carmesim iria lhe matar, pois ela já tinha falhado na missão, e de todo jeito ela já está morta. E aí ela falou que mesmo que ele a perguntasse 100 ou 1000 vezes a resposta seria a mesma. E então ela usou Aura em sua mão para usar a autodestruição, e mandou o Prota ir para o inferno. Com raiva o Prota disse que já estava cheio do inferno, e aí ele lançou uma bala em seu peito fazendo um buraco nela e a matando. E no fim ele não conseguiu descobrir quem estava por trás disso tudo. Então ele foi usar o diário de bordo, e depois que a busca foi concluída, o portal foi aberto. E então ele cobriu o corpo dela e entrou no portal. No portal ele queria ir ao local da página 134, onde está escrito sobre a prisão espiritual, que é a principal arma do Rei Demônio, junto com os 15 lordes que se sentam nos tronos do inferno. E aí ele usou um artefato que convoca os mortos conectando-os com seu próprio sangue. Pensando, ele disse que quando conseguiu a prisão espiritual, ele achou que poderia ter lutas mais confortáveis, mas o comandante que ele convocou era muito fraco para poder ser testado direito. Mas ele quer usar de novo porque, diferente do inferno, na Terra ele vai precisar se livrar dos corpos, então ele agora será enviado para o Rio dos Mortos. Chegando ao local ele viu o rio, e do outro lado dele fica o território do Rei Demônio. Antes tinha um barco para atravessar, e agora não tinha nenhum. E não dava para atravessar o rio nadando, porque se ele molhar o seu corpo nesta coisa, fará o seu corpo desintegrar como o de um morto. Sua missão de agora é para ele exterminar os seres celestiais que habitam o Rio dos Mortos. Logo apareceu várias aranhas brancas, que são criaturas mecânicas que também foram criadas pelos seres celestiais, e em seguida elas atacaram o Prota. E o líquido que elas saltavam eram venenos que corroía tudo que tocava, e então o Prota foi para cima delas. E lutando ele conseguia matá-las, mas elas eram muitas, e em seguida todas lançaram seu líquido venenoso nele. Vendo as balas envenenadas ele falou que não precisava desviar delas, e então liberando sua aura ele criou um escudo, que o protegeu dos venenos. Vendo que seria um saco lidar com todas elas uma de cada vez, ele usou sua habilidade para fazer elas descer, e então começou a matá-las, e quebrando seu núcleo ele concluiu a condição de rompimento de selo, e ao ser completado ele recebeu recompensas. Ele recebeu uma armadura que o tornava imune à energia dos mortos e diminuía o dano físico, mas para se equipar com a armadura ele teria que nadar no lago. E então ele entrou e começou a nadar em direção ao outro lado. E então ele chegou ao território do Rei Demônio. E ao sair do lago ele já estava equipado com a armadura, mas não tinha ninguém lá, e o castelo do Rei Demônio tinha desaparecido. Foi aí que um obelisco celestial apareceu, um edifício projetado por seres celestiais e construído com pedras divinas. E tudo que o Prota tinha que fazer era eliminar as criaturas celestiais pelo obelisco. E dentro dela o Prota viu saindo um comandante esqueleto. E então vários soldados esqueletos correram em direção ao Prota, que vendo isso ficou com raiva e mandou todos eles se ajoelharem enquanto liberava sua aura. O sistema mostrava que as bestas e feras demoníacas de Pantheon se entristeceram com a traição de seus conterrâneos, pois mesmo liberando sua aura assassina os esqueletos foram para cima do Prota, que começou a massacrá-los, e em seguida ele usou a neutralização de sangue, e dizia que iria passar por eles de uma só vez. Então gente, esse foi o resumo de hoje. O nome estará na descrição. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Sopanime, mas acabou, Sopanime. É muito top o vídeo, muito curtinho, mas é muito top, né? Então deixa o like, se não compartilha. Muito obrigado, Sopanimes. Continua aí na nossa caminhadinha, vamos junto nessa, fluir aqui. Graças a você eu tô aqui, né? Então, bora. Muito obrigado, bora pro próximo.